E dando continuidade na nossa série Holerite e Folha de Pagamento, vamos entender quais são os itens mais comuns que descrevem o dinheiro que entra. Chegou a hora de entender então o que sai do dinheiro todo mês, ou seja, os descontos do Holerite. Muitas vezes esse valor que assusta o colaborador, já que na imaginação que receberão um salário, mas o valor que entra na conta é menor por causa dos descontos. Para que não haja confusão, confira aqui quais os descontos obrigatórios que devem constar no contra-cheque mensal do colaborador, ou que chamamos de descontos obrigatórios. O primeiro desconto a ser tratado aqui é o INSS, que significa Instituto Nacional de Seguro Social, que é um valor pago à Previdência e é chamado de Imposto INSS, que tem como objetivo cobrir gastos do governo com programas de assistências e aposentadoria, proporcionando assistência para quem utiliza o sistema previdenciário. Então, são descontados em torno de 8 a 11% do salário base todo mês. A taxa varia de acordo com a sua remuneração. Lógico, quanto mais ganha, mais paga. O seu Holerite mostra no final qual foi o valor base usado para o cálculo. Para o assunto de imposto de renda retido na fonte, refere-se ao valor que o empregador é obrigado a reter antes mesmo de pagar o salário ao empregado e já repassa diretamente para a Receita Federal. Esse desconto no salário do colaborador pode variar de 0, ou seja, isento, a 27,5% de sua renda, baseado em quanto você recebe. Importante aqui é considerar para o cálculo o valor total dos vencimentos e não apenas o salário base. Ou seja, se você recebe benefícios e adicionais, eles também terão incidências no imposto de renda. O seu Holerite mostra no final qual foi o valor base usado para o cálculo, bem como também a faixa de desconto que você caiu. De acordo com os artigos 578 e 579 da Constituição e das Leis Trabalhistas, até outubro de 2017, previam o pagamento de valores a títulos de contribuição sindical pelos que participassem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas por este sindicato. No entanto, a Lei da Reforma Trabalhista e a Medida Provisória 876 de 2019 alteraram esses artigos que versavam sobre essa questão. Então passou-se a estabelecer que a contribuição só deve ser paga segundo as condições apresentadas. O primeiro, onde o empregado deverá requerer o pagamento da contribuição sindical autorizando de forma prévia, por escrito, voluntária, individual e expressa. A segunda situação é quando a autorização deve ser feita de forma individual, preferencialmente contendo nome, cargo, setor, CPF, CTPS, PIS do trabalhador e diretamente para o sindicato. E a terceira situação e última é sobre a contribuição sindical. A autorização deverá ser feita de forma individual, também contendo algumas informações do trabalhador, porém podendo ser feita diretamente pela empresa. Caso você opte por ir à empresa de transporte público, neste assunto, é feito um desconto de até 6% do salário. O desconto pode ser menor se o custo for menor que os 6%, aliás.
Este valor também deve ser descrito na folha de pagamento. Não leva em conta outros benefícios como horas extras adicionais e até comissões pagas ao empregado. Caso o valor descontado tenha um percentual inferior a 6% do salário base, os valores serão descontados de forma proporcional ao salário. Vale lembrar que se o colaborador for demitido, o percentual de 6% será descontado do holerite proporcionalmente ao do salário do trabalhador em relação aos dias de trabalhos que foram cumpridos. Caso o empregado tenha recebido o vale transporte, logo no início do mês o empregado deve devolver os vales restantes à empresa. Caso isso não aconteça, o dinheiro referente aos vales transporte serão descontados de seus salários. Ao se tratar de falhas, se houver uma justificativa devidamente esclarecida para o empregador, não há desconto no holerite. O colaborador deve avisar sobre o problema com antecedência ou, caso não seja possível, buscar esclarecer a questão o mais rápido que conseguir após a sua falta. Se o empregado faltar e não justificar, a empresa está liberada para descontar as faltas do holerite do trabalhador. Ao se tratar de atrasos, há uma certa tolerância definida pelas constituições da lei trabalhistas, que varia de um desconto de 5 a 10 minutos diários, de acordo com o primeiro do artigo 58 da CLT, de número 10.243 de 2001. Após esse período, as penalidades ficam a cargo da empresa. Existem vários métodos de pagamento de pensão e um deles é descontado diretamente na fonte, quando a empresa recebe ordem do oficial de justiça. Neste caso, a empresa já terá feito o desconto, porém ela precisa deixar por escrito no holerite e repassar o valor para a pessoa que recebe a pensão. Caso contrário, o método de desconto alimentício que o colaborador pague não seja descontado na fonte, ele não constará no contra-cheque do colaborador. Em relação à contribuição assistencial, esta contribuição ela pode constar no contra-cheque do colaborador, mas é feita à parte, porém é opcional. O cálculo dela varia de acordo com o sindicato que te representa, ou seja, ele é similar à contribuição sindical. Geralmente, essa contribuição é usada para custear negociações da categoria. Alguns sindicatos oferecem também descontos e benefícios para quem paga esse tipo de contribuição. Esses descontos e benefícios vão desde ajuda legal em caso de rescisão, até descontos em cinemas, colônias de férias, consulta médica, entre outros. Como as empresas não são obrigadas a fornecer alimentação, cada empresa segue um padrão diferente ao oferecer esse benefício. É comum descontar uma porcentagem do vale ou um valor determinado para cobrir custos de refeitório, por exemplo. No entanto, uma vez que esse benefício é concedido ao empregador, ele passa a ter uma natureza salarial, sendo assim considerado como parte do salário devido para todos os efeitos legais, como regulamento no artigo 458 das Consolidações das Leis Trabalhistas, a CLT, em que diz: além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou de costume, fornecer habitualmente ao empregado. Outro ponto importante a ser ressaltado para observar no holerite é se esse valor não está sendo maior do que 20% do salário contratual.
Este que é o limite determinado por lei para ser descontado. Aqui também não há muito padrão e varia muito de uma empresa para outra. Muitas cobram uma porcentagem, outras não cobram no titular, mas cobram dependentes. E outras ainda cobram só quando o colaborador usa. Lembre-se, muitas vezes as empresas dão a opção da adesão ao plano saúde da empresa para uma taxa mensal. Então, certifique-se dos valores antes de aceitar a proposta no ato da contratação. Para o plano seguro de vida, usado como apoio à família do colaborador em caso do falecimento ou acidente de trabalho, geralmente no seguro de vida cobram-se um valor bem baixo que é praticamente simbólico, em torno de R$10, por exemplo, ou muitas vezes nem cobram do colaborador. Ressaltamos em caso de estágio, este seguro de vida, por exemplo, é obrigatório, por isso, quase sempre é descontado da remuneração do colaborador. Ele pode ser pago mensalmente ou anualmente, descontando-se direto da conta do salário do trabalhador. Porém, caso a empresa tenha um plano de previdência privada, ele já é descontado no holerite também. Geralmente é calculado com uma porcentagem sobre o salário base do colaborador. Atualmente, as empresas oferecem basicamente duas opções de plano de contribuição para a previdência privada: os instituídos e os averbados. No primeiro caso, empregado ou empregador contribuem com a mesma quantia, ou seja, para cada real que o colaborador coloca no fundo, o empregador põe o mesmo valor. No segundo caso, a empresa apenas disponibiliza o plano, mas não contribui para ele. Dependendo do modelo adotado, os descontos no holerite são diferentes. Fique atento a esses detalhes e saiba se o fundo de previdência privada está funcionando de maneira correta. E você sabia que tem outros itens que podem ser descontados? Um exemplo prático é o plano de academia de ginástica, auxílio à escola de idiomas, etc. São itens que também podem ser descontados do holerite quando oferecidos pela empresa. Além disso, podem existir programas adicionais previstos em convenção coletiva. Quantos itens podem ser descontados, não? Por isso que o valor sai tão diferente no final. Depois de somar todos os vencimentos e tirar todos os descontos, você chega na conta do salário, que realmente cai na sua conta. Além disso tudo, há ainda mais um valor que vem descrito no holerite e que não entra nessa conta. É o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Ele não é descontado do seu salário. Ele é um depósito de 8% do valor do seu salário, que é feito numa conta que você só pode movimentar em caso de demissão, doença e uma série de outros motivos. Este depósito é de apenas 2% em casos de jovem aprendiz e o estagiário não recebe o depósito. Mas continue estudando aqui. Temos mais assuntos tratados neste canal na série Holerite e Folha de Pagamento.